Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês, para servir como um canal de Deus para abençoar a tua vida. Quero agradecer ao meu pastor Genivaldo, pela oportunidade. Saudar também meu irmão Jefferson, o obreiro da casa. A todos vocês que dispuseram do seu tempo para vir à casa do Senhor, para serem revestidos, para adorarem e servirem ao único que é digno. Quantos aqui estão animados por estarem na presença de Deus? Quantos aqui estão felizes? Quantos estão gratos por estarem vivos e poder estar aqui para exaltar o Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por favor, abra sua Bíblia no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 2. Glória a Deus. Apocalipse 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou? Com a permissão do pastor, vamos nos colocar de pé para fazermos a leitura base do texto da mensagem dessa noite. E diz assim a palavra de Deus, Apocalipse 2, versículo 1 em diante. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os males, e colocastes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e achastes mentira neles. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, algo contra ti, pois deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Coloque a mão no seu peito e ore comigo dizendo assim: Espírito Santo, eu preciso de ti. Por favor, fale comigo. Ministre ao meu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê nesta oração, glorifique, exalte e engrandeça o nome do Senhor, porque Ele é digno de ser adorado e de ser exaltado. Em nome de Jesus. Podeis assentar. Se acomode da melhor forma que você puder. Pode fechar a sua Bíblia e olhe para mim, que eu tenho algo muito importante da parte de Deus para você. Nessa noite, nós falaremos sobre restaurando o primeiro amor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: restaurando o primeiro amor. Aleluia. O texto ao qual nós lemos, ele vai falar sobre o anjo da igreja. O anjo da igreja é o pastor da igreja.
é o responsável pela igreja. Aqui é o evento onde Jesus revela a sua perspectiva, os seus passos sobre o futuro da igreja para João. Então, esta mensagem são as palavras de Jesus diretamente para João. As 7 cartas direcionadas às 7 igrejas são relativas aos períodos ao qual a igreja de Cristo passaria ao decorrer da história. Quando ele está falando da igreja de Éfeso, meu pastor, ele está falando do primeiro período da igreja. Ele está falando do período da igreja onde nós entendemos como o nascimento da igreja com a descida do Espírito Santo ali em Pentecostes, até aproximadamente 100 anos depois de Cristo. O termo Éfeso, que faz referência à cidade de Éfeso, essa expressão no original e no grego, ao qual é o idioma que foi escrito o Novo Testamento, ela é muito similar. Éfeso vem do grego Éfesos, que quer dizer desejável. Éfeso era a capital da província romana na Ásia, juntamente com Antioquia da Síria e Alexandria do Egito. Juntas, essas 3, elas formavam as cidades mais importantes do leste do Mediterrâneo. Éfeso era uma cidade imponente, era uma cidade importante, era uma cidade que recebeu as influências da cultura grega, da cultura helenista. As pessoas de Éfeso eram pessoas instruídas, pessoas letradas, pessoas estudadas, que conheciam as leis, que conheciam a história, a filosofia, que conheciam a matemática. Essa era uma das características dos habitantes de Éfeso. Éfeso, por exemplo, meu pastor, ela era a cidade que tinha um dos maiores teatros ao céu aberto do mundo em sua época. Era um teatro que comportava 24 mil pessoas sentadas. Era uma obra imponente para aquele tempo. Em Éfeso ficava a sede do templo de Ártemis, que era considerada uma das 7 maravilhas do mundo na época. Era o local de base de adoração à deusa Diana, que era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa da caça. O apóstolo Paulo, quando visitou Éfeso, ele sofreu perseguição por parte de um homem chamado Demétrio. Demétrio era um comerciante que manipulava, possivelmente pelas evidências históricas que temos, arqueológicas, que dominava a prata e o ouro e vendia estátuas de ídolos daquela época. Porém, a pregação do apóstolo Paulo, ela começou a ameaçar aquele comércio, porque as pessoas estavam sendo esclarecidas, as pessoas estavam sendo libertas. E Demétrio, vendo aquilo, chama outros comerciantes e lideraram um montinho contra o apóstolo Paulo, que muito provavelmente teve que se sobressair diante dessa perseguição. Mesmo assim, o evangelho prosperou naquela cidade. Paulo edificou uma igreja em Éfeso e ali permaneceu por cerca de 2 anos. As 7 estrelas fazem referência aos 7 anjos mensageiros. Esses 7 anjos são os 7 responsáveis pela igreja. E essas 7 estrelas fazem referência aos 7 cartiçais. Esses cartiçais
que simboliza ouro, importância, são as 7 igrejas. Isso escreve a igreja, isso escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Jesus manda falar ao anjo da igreja que está em Éfeso, o responsável da igreja que está em Éfeso. Então você já sabe que o anjo é o responsável da igreja. Isto diz aquele que tem à sua direita 7 estrelas. Ele tem sobre si o domínio sobre as 7 igrejas e que anda ao meio aos 7 cartiçais de ouro. E anda em meio a essas 7 igrejas. Você já entendeu quem é o anjo? Você já entendeu o que é as 7 estrelas? E você já entendeu o que é os 7 cartiçais de ouro? E eu falei um pouco para você também sobre as características de Éfeso, da igreja de Éfeso. E eu preciso fazer referência a você também sobre o momento que a igreja vivia nesse período. A igreja vivia um período de ascensão, um período de crescimento. Nesta época, o Império Romano dominava sobre o mundo. E o cristianismo que estava nascendo ali era visto como uma seita. Eles chamavam aquela reunião de homens que professavam a Cristo como uma seita chamada O Caminho, que fazia referência aos seguidores de Cristo. Os cultos não eram permitidos. A perseguição havia sobre a igreja. Hoje nós vivemos um momento de conveniência do Evangelho. Hoje nós vivemos um momento em nossa nação onde nós não sofremos intensa perseguição pelo fato de estarmos adorando ao Senhor. Estamos aqui nesse templo com as portas abertas, sem repressão de grupos, sem repressão de governos. Temos a liberdade de adorar o Senhor. Mas eu preciso trazer à sua memória que essa característica não se replicava com a igreja primitiva. Em um período onde servir a Jesus era sinônimo de risco. Hebreus 10, nós vemos que os cristãos daquela época, pelo fato de servirem a Jesus, eles tinham os seus bens subtraídos, eles tinham os seus bens retirados. Hoje nós vemos um evangelho que alcança, que cura, que liberta, que prospera pessoas. Pessoas que quando vieram para a igreja melhoraram. Pessoas que não tinham uma vida correta, uma vida digna e passaram a ter. Pessoas que não tinham credibilidade aí fora e passaram a ter. Pessoas que não tinham família e passaram a ter. Pessoas que não tinham emprego e veio para a casa do Senhor. Deus abençoou, abriu portas e prosperou. Nós olhamos, meu pastor, e vemos tantas pessoas que a vida foi mudada para melhor quando veio para a igreja. Foi estudar, conseguiu um casamento, teve filhos, foi promovido no emprego, melhorou de vida, começou a guardar dinheiro, conquistou casa própria, conquistou carro. E tudo isso é bom e Deus abençoa o seu povo. Só que às vezes parece que o sentido do evangelho é só esse e que o tempo todo foi assim. De que o tempo todo foi conveniente ser cristão. Mas nós vemos uma época onde não era conveniente ser cristão. De um tempo onde que aquele que se manifestava como seguidor de Cristo era perseguido. Tinha seus bens retirados. Eram colocados. Existe uma expressão no grego que quer dizer, meu pastor, como que os cristãos eles eram colocados de maneira inusitada. Alguns colocaram, para o judeu, por exemplo, é uma vergonha extrema ele se apresentar de maneira sem as vestes. Então a expressão teatizone
que se encontra lá em Hebreus 10, é como que se ele fosse colocado em praça pública, sem as vestes, para ser escarnecido, para as pessoas passarem na frente dele, escarnecer e zombar dele. É uma expressão como que se aquilo fosse algo impuro, imundo, indigno. Digno de você chegar e cuspir naquela pessoa, de você lançar um ovo, por exemplo, em reprovação. E o pecado daquela pessoa era porque ela se manifestava, ela dizia: eu sirvo a Jesus, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esta era a acusação. Porque ela era obrigada a adorar as divindades do seu tempo e ao imperador do momento. Mas essa igreja, mesmo sendo perseguida, ela persistia. Ela prosperava. Às vezes, algumas pessoas interpretam sobre os apóstolos e aqueles que seguiam a Cristo, como pessoas desprovidas de conhecimento, de destaque. Nós temos evidências para que, inclusive no apóstolo Paulo, que era um cidadão romano, e não era qualquer pessoa que conquistava a cidadania romana. Paulo era um fariseu, doutor da lei. Naquela época, não se separava poder judiciário para a religião. O país não era laico, como o nosso país hoje, que é essa divisão e essa liberdade de manifestação de fé e de crença. A pessoa que era responsável, que era um doutor da lei, ele unia essa função à função de um juiz. Então eu posso conjecturar como que o apóstolo Paulo seria hoje, como se fosse uma espécie de um juiz, um desembargador. Não era uma pessoa qualquer, não era um iletrado, não era uma pessoa desprovida de conhecimento. Quando a Bíblia fala que Paulo foi preso no calabouço da prisão, às vezes nós imaginamos calabouço como uma prisão ou um local inóspito que as pessoas ficam. O calabouço era a parte de baixo do presídio, meu pastor. Os presos ficavam em cima, não havia banheiro para os presos. Os presos faziam suas necessidades na própria cela. E essas necessidades, elas caíam para o calabouço. Então, o homem de Deus, que tinha estudado, que era o doutor da lei, que por servir a Jesus, sofreu humilhações a esse nível, de estar junto com a urina e as fezes de criminosos. É isso que a Bíblia fala quando ele estava preso no calabouço. Era essa circunstância que ele vivia. De entregar sua vida em prol do reino de Deus. A igreja primitiva era uma igreja que, mesmo perseguida, mas uma igreja que tinha sede, que tinha fome. Uma igreja que buscava. Uma igreja que não temia a perseguição. Uma igreja que não temia as consequências. Uma igreja que não perdia uma oportunidade de orar, de adorar, de bendizer. Uma igreja que tinha vontade no coração de que as outras pessoas fossem alcançadas. Pessoas que abriam mão do seu projeto, que abriam mão dos seus sonhos, que abriam mão da sua vontade, que abriam mão das suas convicções para adorar a Jesus. Hoje é bacana. Hoje a gente tem estrutura, meu pastor. É templos imponentes. A gente tem bancada evangélica. A gente tem grandes homens de Deus. Nós temos figuras sociais de grande expressão. Que quando se manifestam em rede social, coloca presidente do país, coloca presidente de Câmara de Deputado, de Senado, para repensar a sua postura. Hoje nós temos projetos de lei que nos amparam. Nós temos Dia da Bíblia. Os municípios fazem eventos em referência ao Dia da Juventude Cristã. Nós temos grandes eventos com grandes investimentos para promover
a cultura evangélica em nosso país, em nossa nação. E às vezes não fazemos ideia do que pessoas que vieram antes de nós sofreram para manter essa palavra viva e que pudesse chegar até você. Versículo 2, ele começa dizendo assim: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Agora, presta atenção, olhe para mim. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ele diferenciou duas expressões, porque ele quer indicar duas coisas diferentes. Mas qual é a diferença para obra e trabalho? Nós só conseguimos chegar a essa conclusão se formos para o estudo aprofundado das Sagradas Escrituras e buscar lá no texto original em grego o que é que o escritor ele quis dizer com essa expressão. Quando nós vamos, meu pastor, olhar a expressão obra, a palavra que está ali no grego é ergon. Repita assim comigo, diga ergon. O termo ergon quer dizer trabalho, negócio ou serviço, ou aquilo com o que ou alguém está sendo ocupado. Essa palavra ergon, ela faz correlação com a expressão hebraica chamada avod. Diga-se comigo, avod. Avod quer dizer adoração ou serviço. Nós temos a concepção de que adorar é emitir cânticos. Mas o sentido de adoração está mais linkado ao serviço do que a proferir palavras. Você adora aquilo ao que você serve. Você adora aquilo ao qual você dedica o seu tempo. A expressão grega ergon, de fato, quer dizer trabalho, mas um trabalho indicado ao processo de adoração, do serviço ao qual nós prestamos para Deus. Já a expressão kopos, diga assim comigo, kopos. Kopos é a palavra no grego que é a tradução para a expressão trabalho. Quando o texto está dizendo eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a expressão que ele usa é ergon para obras e kopos para trabalho. E kopos quer dizer, sabe o quê? Kopos quer dizer aflição, tristeza, surra ou aquilo que causa aborrecimento a alguém. Nós podemos chegar à conclusão, meu pastor, que obra, o ergon, é aquilo que nós fazemos, que Deus quer que a gente faça. E kopos é aquilo que nós fazemos, que acreditamos que estamos fazendo para Deus, que às vezes são até coisas importantes, coisas que devem ser feitas, mas está muito na nossa perspectiva humana. Jesus ele falou para Éfeso que ele conhecia as obras e o trabalho de Éfeso. Ele falou para Éfeso assim: eu sei o que você faz de bom e eu sei até o que você faz que não precisava fazer. Éfeso era uma igreja que conhecia da doutrina. Era uma igreja que se apegava à palavra, à letra. Era uma igreja que se esforçava, que se dedicava às coisas em prol do reino. Eles vieram de uma formação secular sofisticada. Eles eram letrados,
alfabetizados. E eles se aprofundaram com o conhecimento das escrituras que foram lançadas até ele. Porém, Éfeso pecou em algo. Éfeso deixou de lado a graça. Éfeso deixou de lado o primeiro amor. Éfeso deixou de lado a presença e a comunhão de Jesus Cristo. Existe uma diferença, pastor Genivaldo, entre fazer a obra de Jesus e fazer a obra com Jesus. Existe muita gente que está trabalhando para Jesus, mas não está trabalhando com Jesus. E eu queria convidar você à reflexão nessa noite. Eu queria que você refletisse como está a sua vida espiritual. No ministério, nós vivemos adversidades. É um desafio nós lidarmos com as pessoas em todas as circunstâncias. Passamos frustrações em nossas vidas. Nos desapontamos com as pessoas, com os nossos líderes, com os nossos pares, com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos, com as pessoas do nosso meio de convivência. E às vezes essas adversidades, elas acabam implicando na nossa comunhão com Deus. Como que está a sua vida de oração? Será que você vive ainda como no ímpeto de quando você aceitou a Cristo? Quando você aceitou a Jesus, que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez, olhe para cá, preste atenção. Que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez. Eu quero que você traga à sua memória agora o primeiro arrepio que você sentiu da presença. Aquele dia que você foi batizado no Espírito Santo, que você falou em línguas pela primeira vez. Aquele dia que você teve a convicção que Deus estava dentro de você, que Deus te usou para falar com alguém. Será que nós achamos que essas coisas são só para os novos convertidos? Que é uma coisa que você vive só quando você aceita Jesus e o esfriamento é normal? Como que está a sua vida de comunhão com Deus? Será que você está fazendo a obra só para Ele ou você está fazendo a obra com Ele? Às vezes nós entramos em um processo de que entramos na presença de Deus só para pedir. Só chegamos diante de Deus para expor as nossas dores, os nossos pedidos, para reclamar da nossa vida, para pedir. É um tal de se apresentar diante de Deus, só que eu quero, eu preciso. Às vezes já achamos que não temos que sofrer, que não temos que passar adversidade, dificuldades. O judeu, meu pastor, ele tem um posicionamento diferente de oração, diferente do nosso. Às vezes, tudo aquilo que nós queremos, não estou dizendo que nós não temos que apresentar a Deus, mas o judeu entende que aquilo que ele quer, que ele precisa, ele vai cumprir a lei, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai buscar as formas que Deus já deu para executar, para reverter. Para o judeu, entrar na presença de Deus só para pedir é uma forma de tomar o nome de Deus em vão.
Deus, na visão dele, a gente louva, adora, engrandece, agradece, glorifica. Se eu preciso de conquistar algo, se eu preciso avançar com algo, se eu quero algo, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou empreender. Quando eu chego diante de Deus, eu agradeço pela vida. Eu agradeço pela oportunidade de trabalhar. Eu agradeço pela saúde. Eu agradeço pela chance de estar vivo. E às vezes entramos em um processo onde perdemos o sentido de oração e passamos a viver uma vida de intensa reza e de vã repetição, só com a mesma coisa, com a mesma petição insistente. E hoje, em nosso tempo, onde nós temos sido tão influenciados por isso aqui, e estamos tanto tempo dedicado a colocar informações para a nossa mente através dos meios de tecnologia, você vê que hoje quase todo mundo ou está usando ou precisa usar óculos. É tanta emissão de imagem, quando não está no celular, está na frente da TV, está na frente do tablet, está na frente do computador. É só recebendo emissão de imagem o tempo todo e lançando um monte de imagem e de informação para a gente, que às vezes, quando a gente para orar, é tanta informação, meu pastor, que tem na mente de tanta coisa para fazer. Eu mesmo, às vezes, levo 30, 40 minutos só para tirar o foco da mente das coisas do dia a dia, de tanta informação. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é relatório, é coisa do trabalho, é coisa da igreja, é pregação, é aula, é aluno, é preparar isso, aquilo, é as coisas da família. É 40 minutos só para tirar a rotina da cabeça para começar a orar. Qual foi a última vez que você chegou lá naquele ambiente da tua casa que tu gosta de ficar confortável para orar? Eu não sei se é na sua sala, no seu quarto. Eu não sei se é no quintal da sua casa. Mas aquele local que você se sente bem para buscar a Deus. Qual foi a última vez que você buscou a intimidade do Senhor? Qual foi a última vez que você chegou no seu íntimo, no secreto, no individual, onde não tem ninguém vendo e lhe cobrando? Onde você está distante do olhar do seu pastor e você entrou na presença de Deus para dizer assim: Senhor, eu não quero te pedir nada. Eu só quero sentir a tua presença. Qual foi a última vez que você entrou no seu quarto e que você sentiu a presença de Deus? Qual foi a última vez que você sentiu Deus falando com você diretamente ao seu coração? Qual foi a última vez que você parou para orar sem se preocupar com o tempo, quanto tempo que você está orando, ou que você tem que parar de orar para fazer depois? Qual foi a última vez que você se dedicou a adorar o Senhor, independente da música? Porque parece que a gente entende que adorar é somente repetir, cantar o hino. E às vezes estamos aqui repetindo o hino, mas a mente e o coração está distante. Às vezes a gente está repetindo o louvor aqui, mas a mente e o coração está no problema. O foco está no problema. Qual foi a última vez que você abriu um jejum sem pedir nada a Deus? Você falou para Deus assim: Deus, eu vou abrir um jejum porque eu quero sentir a tua presença, porque eu quero ser cheio de ti, eu quero ser revestido de ti, eu quero ser transformado por ti, eu quero sentir o teu toque, eu quero ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que você fechou os seus ouvidos para a tecnologia, para as outras pessoas, e você falou assim: Deus, eu quero um Peniel, eu quero um face a face, eu quero um frente a frente com Deus. Eu vou parar daquilo que eu estou fazendo, que eu preciso fazer. Porque às vezes, irmãos, o maior jejum que você precisa fazer não é abstinência de alimento. Às vezes o maior jejum que você precisa fazer é dizer não para a sua rotina, dizer não para as suas demandas, dizer não para você mesmo, dizer não para a murmuração,
dizer não para a incredulidade, dizer não para o medo, e você se entregar para o Senhor. E dizer, Deus, eu não sei, eu não entendo o porquê, para quê, porque eu estou passando por isso, mas eu confio em Ti. Se está acontecendo é porque o Senhor permite. E o Senhor tem o poder para mudar a minha situação, a minha circunstância. Então eu me entrego a Ti. Eu não quero ouvir o problema, eu não quero ouvir a adversidade, eu quero ouvir o Senhor. Eu quero a Tua direção, eu quero o Teu direcionamento. Amados, eu estou falando de comunhão, eu estou falando de devocional, eu estou falando de vontade de estar com Deus, porque às vezes parece que Deus é um ser para nos dar as coisas, parece que Deus é um botão que eu aperto para resolver meus problemas. Meu relacionamento está em crise, eu vou pedir. Eu estou sem dinheiro, eu vou pedir. Eu estou precisando de algo novo em casa, eu vou pedir. Alguém está com problema, eu vou pedir. E esquecemos da intimidade. Esquecemos da comunhão. Esquecemos que oração é diálogo, é conversa com Deus. Quanto tempo por dia você tem dedicado em oração para com o Eterno? Quanto tempo você tem dedicado para adorar a Jesus? Quanto tempo diário você tem dedicado para a meditação da palavra? Precisamos resgatar a sede e a fome do primeiro amor. A sede e a fome de querer estar na presença dEle. Quando estamos cheios da presença, nós não entendemos o culto como uma rotina litúrgica. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu estou passando um problema e eu preciso pedir algo. Nós entendemos o culto como algo que devemos a Deus. Entendemos o culto como algo importante, não algo que eu venho para poder receber, mas eu entendo o meu papel como filho, como servo e como adorador. Eu entendo a importância de estar congregado com os meus irmãos para juntos adorarmos ao Senhor, porque Deus habita em meus louvores. E às vezes, no início da nossa vida, nós temos mais disposição. Nós chegamos para o pastor dizendo, pastor, só 3 cultos durante a semana, deveria botar culto todos os dias. E você amava estar na casa do Senhor, você amava estar na presença do Senhor. Você falava de Jesus para todo mundo, você se tornava o chato da turma, da vizinhança, porque você queria ganhar todo mundo para Jesus. Mas o tempo foi passando. Você se frustrou, talvez, com o seu líder, com o seu pastor. Talvez ele fez algo que você não concordou. Talvez um irmão seu falou algo que não lhe agradou. Talvez você está há tantos anos buscando algo e você não recebeu ainda. As dificuldades, as lutas, os medos, as incertezas, e sem perceber, nós começamos a colocar em nossa rotina outras coisas. Conseguimos fazer tantas outras coisas com tanta intensidade. Nos dedicamos ao trabalho, fazemos hora extra, nos dedicamos aos afazeres e obrigações do lar, de casa, cuidamos dos filhos, da esposa, do marido. Vamos encontrando espaço para entretenimento, para assistir televisão, para distrair na rede social. E às vezes as coisas do reino de Deus vão ficando recanteadas. Passamos a não ter tanto prazer em fazer mais as coisas para a casa de Deus, para o reino de Deus.
Antes gostaríamos de ganhar todos os nossos familiares para Jesus. Hoje já passamos a justificar os pecados deles. Quando falamos de um familiar, a gente critica e rebate dizendo: eu já preguei, eu já falei, eu já convidei, eu já mandei o card, eu já fui na porta. E simplesmente desistimos. No início eu colava com o meu pastor, eu me disponibilizava, eu perguntava onde que eu posso ajudar, o que é que eu posso fazer. Talvez você despertou um sonho no seu coração de ser um obreiro na casa de Deus, de ser um levita. Talvez no início você vinha aqui à frente com mais frequência, você louvava mais. Talvez você pregava mais e hoje prega menos. Talvez você louvava mais e hoje você louva menos. No início, nas primeiras obras, talvez você se disponibilizava até para vir limpar a igreja, para vir lavar a igreja. Você sentia prazer em vir e lavar e limpar e tirar a poeira até dos ventiladores, das paletas dos ventiladores. Você se preocupava até com a traça, com a teia de aranha. E o tempo foi se passando. E ao invés de se dedicar e fazer o seu melhor, você começou a olhar para o irmão. Ah, eu estou vindo e a irmã não vem. Ah, eu faço e fulano não faz. Começamos a justificar o nosso desânimo e reduzimos as coisas que fazemos para o reino de Deus. Perdemos o ânimo. Achamos que as coisas estão enjoadas. Achamos, às vezes, que o problema é o pregador, que não traz algo novo, que não tem um cantor novo, que não tem um show novo, que não tem um telão de 200 polegadas, que não tem luzinha brilhando, que não tem fumacinha. Procuramos um meio ou uma forma para justificar a nossa incapacidade de entender o nosso papel como servo. E passamos a focar nos problemas. Começamos a olhar o erro do pastor. Começamos a olhar a falta dos irmãos. Começamos a apontar os erros dos outros. Um homem muito sábio uma vez falou que um homem chegou até ele, esse homem era um pastor, e falou que ia sair da igreja, e começou a dar um relatório de tudo que estava errado. Ó, tá errado isso, tá errado aquilo, aquela bateria tá ali assim, aquela mesa de som, porque aquele ali não canta bem, porque aquele ali não faz, porque a portaria isso, a portaria aquilo. Aí o pastor chegou: antes de você sair, eu quero fazer um teste com você. Eu vou lhe dar uma atividade, você vai, durante o horário do culto, você vai ficar na equipe de staff, de suporte, para ajudar alguém que precise, uma pessoa com mobilidade, dar uma água para uma pessoa. E aí ele começou a fazer. Aí depois ele chamou e perguntou assim: você viu isso? Você viu o cara que errou no palco? Você viu o pastor que errou a conjugação do português? Você viu a irmã que estava com as vestes inadequadas? Aí ele chegou e falou assim: não, eu não vi porque eu estava ocupado fazendo isso e aquilo. Ele falou: é justamente isso. Quando você ocupa o seu tempo servindo, fazendo algo de útil, você não tem tempo para ficar olhando a vida dos outros, aquilo que alguém está fazendo ou deixando de fazer, aquilo que alguém está fazendo de errado. Chega! Acabou o tempo de nós ficarmos justificando a nossa incompetência no erro dos outros. Ah, porque o pastor não faz. Ah, porque a pastora não faz. Ah, porque o obreiro não faz. Ah, porque não está fazendo isso. Ah, porque se fosse eu, se tivesse sido, eu fosse diferente. E aí, você está fazendo o quê? Você está contribuindo o quê? Qual foi o momento que, ao invés de você estar no meio das pessoas, incitando as pessoas a verem a parte ruim, você chegou para o seu pastor e falou assim: ó, pastor, isso aqui está errado, mas toma aqui, ó.
Toma aqui o dinheiro para resolver. Ó, aquilo ali não tá legal, tá precisando de alguém aqui para tocar melhor, para cantar melhor. Eu vou fazer um curso aqui de canto, eu vou aprender a tocar o instrumento, eu vou aqui para fazer. Ao invés de ficar contribuindo com crítica, eu vou contribuir servindo, fazendo algo para melhorar. Só que às vezes vamos perdendo o ímpeto. Vamos esfriando na fé. Não vamos dando tanta ligança à palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E se nós passamos um dia onde recebemos cerca de 1.500 mensagens mínimas em um dia, onde o cérebro do homem produz cerca de 3.000 palavras dia e o da mulher cerca de 21.000 palavras dia, e a nossa mente é bombardeada de informações, quanto disso tem a ver com a palavra de Deus? A nossa mente, irmãos, é como se fosse um recipiente desse aqui, ó. E cada informação que você recebe, você vai colocando. Então, você recebe a informação, você vê um vídeo engraçado, dá risada, kkkk, coloca aqui. Vai enchendo. Quando chega no final do dia, o que é que tem na sua mente? O quanto que tem da palavra de Deus lá na sua mente? É só as demandas do trabalho? A novela da TV? As atrocidades de violência do jornal que você assiste? Os vídeos de resenha que você fica ali, às vezes, fica 2 horas ali no dia, passando vídeo ali, ó, e se divertindo e dando risada. Aí quando chega no final daquele ciclo diário, o que é que tem na mente? É mais da palavra de Deus ou mais de qualquer outra coisa? E se minha fé é mantida com ouvir da palavra de Deus e de tudo que eu tenho acesso diariamente, às vezes nem 10% não tem a ver com a palavra de Deus. Como é que nós queremos manter a nossa fé ativa? A nossa fé em Cristo? E às vezes esse é um saldo de muitas pessoas na igreja. Pessoas que não fazem mais a obra, não fazem mais aquilo que Deus mandou, mas é simplesmente baseado no trabalho. Esfriaram para a comunhão, para a oração, para a adoração. É oração, é jejum, é adoração, é manutenção da leitura e meditação da palavra de Deus. E principalmente aquilo que Tiago nos ensinou, que é colocar a nossa fé em ação. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta só eu orar, eu adorar, eu jejuar, eu meditar na palavra. Se a minha palavra, se a minha vida, se o meu proceder não alcançar o meu próximo, não tem sentido nenhum nós virmos aqui, sermos edificados, cheios e ficarmos entre nós mesmos. E não alcançarmos as outras pessoas. E não trazermos pessoas que ainda não são crentes para cá. E se as pessoas não estão vindo para cá, nós precisamos ir até elas. Onde que estão essas pessoas? Onde que estão esses perdidos? Onde que estão os necessitados? Onde que estão as pessoas do lamaçal do pecado? É lá onde nós precisamos alcançá-los. A igreja precisa romper o limite das 4 paredes. Mas nós vamos perdendo a comunhão na oração, na adoração, na meditação da palavra, no exercício da fé, no executar a vontade de Deus, no cumprir a palavra de Deus. E vamos vivendo o evangelho conforme a nossa mente. Vamos viver um evangelho que quer servir a nós mesmos. Vamos viver um evangelho onde o que importa é o meu sonho, é o meu projeto, é eu ficar rico, é eu resolver os meus problemas, é eu ter a cura das minhas dores.
E damos mais ligança à cultura, à liturgia, à burocracia, às tradições. Foi isso que aconteceu com a igreja em Éfeso. Eles tiveram paciência, tiveram conhecimento da doutrina e identificaram os falsos apóstolos. Porém, esse excesso de conhecimento gerou uma vaidade neles, um orgulho neles. Eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram excluídos dos seus meios sociais, mas a Bíblia vai dizer que eles lutaram pelo nome de Cristo. Mas, olha o que o versículo 4 diz. Jesus dizendo assim: tenho, porém, algo contra ti, pois deixastes, olhe para cá, presta atenção, eles deixaram o primeiro amor. A Bíblia não vai dizer que eles perderam o primeiro amor. Eles deixaram o primeiro amor. Você sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que isso foi uma escolha deles. Foi a escolha deles. É uma escolha sua. Quando você para de orar, quando você para a orar pouco, quando você se conforma, quando você não sente a presença de Deus, quando você não vem cultuar ao Senhor, quando você não medita a palavra, quando você passa uma semana todinha e você não dedicou nada para o reino e para a obra de Deus. Quando você passa uma semana todinha que você assistiu tanta coisa, mas você não lê um versículo da Bíblia. É uma decisão sua. É uma decisão sua focar nos problemas. Eles deixaram, eles não perderam. Eles caíram da graça. Faziam até coisas importantes, meu pastor. A Bíblia vai dizer que eles aborreceram os nicolaítas. Os nicolaítas eram pregadores hereges, que pregavam um falso evangelho e que enganavam as pessoas para querer benefício próprio. Jesus, ele considerou isso, ele falou assim: olha, você faz algum trabalho que é importante fazer, aborrecer. Só que o mais importante, o vínculo comigo, o contato comigo, a comunhão comigo, entender a graça, entender o que é o favor imerecido, entender a gratidão de que você não merece, pelo pecado que você cometeu, você não merecia estar vivo, você não merecia ter o que tem, e às vezes nós vivemos uma vida de intensa murmuração, reclamamos de tudo que temos, nunca estamos conformados com aquilo que Deus nos dá, sempre achamos que o que Deus dá aos outros é melhor. Às vezes focamos em coisas que não vai trazer resultado nenhum para a nossa vida espiritual. Fazemos tantas coisas nas nossas vidas e negligenciamos a presença de Deus. Negociamos a presença de Deus. De nada adianta de você vir, se esforçar, correr, trabalhar tanto, focar tanto em outras coisas, se Cristo não for a prioridade na sua vida. Naquele grande dia, haverá pessoas, meu pastor, que vão dizer assim: Senhor, eu preguei no teu nome. Senhor, eu fiz milagres no teu nome. Senhor, eu curei pessoas no teu nome. Senhor, eu expulsei demônios no teu nome. E Jesus vai virar para alguns desses e dizer assim: que bom, legal, legal o seu trabalho. Realmente, no meu nome é poder. No meu nome a enfermidade vai embora. No meu nome o demônio bate em retirada. Mas infelizmente eu não lhe conheço.
Eu não lhe conheço. Eu não sei quem é você. Aqueles que fizeram obras no nome de Jesus porque ele tinha poder, mas não focaram em ter uma comunhão com Cristo. Não tiveram uma vida de comunhão com o Eterno. E ele diz assim: lembra-te de onde caíste. Eles caíram porque focaram no trabalho e não nas obras. E pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependestes. Precisamos nos arrepender e voltar às primeiras obras, para que o brilho que há em nós, que é concedido pelo Espírito Santo de Deus, não seja retirado. Precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos voltar às primeiras obras. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar até aquele sentimento de quando aceitamos Jesus. De quando queremos ganhar o mundo para Jesus. De quando saímos para querer ganhar a nossa família para Jesus. De quando entrávamos na presença dele, sem se preocupar com o tempo, com a hora de sair. De quando nos entregávamos e mergulhava na presença dele. Muitas vezes por querer comunhão, por querer sentir a presença, por querermos ser cheios do Espírito, e não porque queríamos algo em troca. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. É tempo de parar de olhar os problemas e as circunstâncias e passarmos a contribuir mais ainda em prol do reino de Deus. Coloque-se de pé. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida espiritual nesse momento. Sobre a sua vida de comunhão com Deus. Sobre sua vida com Deus. Como que está você diante de Deus nesse momento? Você está preparado? Se o Espírito de Deus lhe visitar neste momento, você está pronto para Ele? Se Jesus voltar nesse instante, você está pronto para ir com Ele? Ou será que você tem estado frustrado, desanimado, desacreditado? Você tem contribuído para o reino e para a obra de Deus? Ou será que você parou, desanimou? Quantas pessoas que na nossa caminhada pastoral nós temos encontrado que tem dito assim: eu não aguento mais, cansei, eu não quero mais, é a hora de colher, eu já plantei demais, eu já fiz muito e demais. Será que você está nesse estágio, nesse status de achar que não precisa fazer mais? Precisamos lutar pela presença de Deus. Precisamos nos esforçar para manter a nossa vida cristã de pé. Espírito Santo de Deus, eu oro pela tua igreja nesse momento. Eu oro por todos aqueles que aqui estão. Eu oro por todos aqueles que assistirão essa mensagem. Meu Deus, aquele que desanimou, aquele que por causa da palavra de um líder saiu da igreja, aquele que porventura está em dúvida nesse momento, dizendo: Deus, eu não vou servir mais,
Eu não vou fazer mais. Fulano me xingou. Fulano falou mal de mim. Fulano levantou em falso. Deus, eu estou sendo injustiçado. Deus, eu estou fazendo, aquela pessoa não está fazendo, ela está me criticando, ela está me defamando. Não pare de servir. Não desista do seu chamado. Você que antes louvava todos os cultos aqui e parou, Deus ele está dizendo, eu quero você de volta no altar. Santifica-te a ti mesmo. Você que está sentindo um pesar nesse momento, porque você sabe que você está em pecado. Não é o diabo te acusando, é Deus dizendo para você, volta, volta, volte, volte. Deus quer você de volta ao altar. Deus quer você de volta ao primeiro amor. Deus quer você de volta às primeiras obras. Você que antes evangelizava e não evangeliza mais. Você que pregava para o familiar e não prega mais. Você que falava de Jesus, agora você sente vergonha. Você que vem para o culto amarrado, sem querer vir. Você que passa horas na internet assistindo essas páginas que escandalizam e profanam o Evangelho e as coisas de Deus. E dá razão. E você fecha os olhos para aquele que serve. Você desconsidera quem serve e dá atenção àquele que escandaliza. Deus manda te dizer neste momento, tira essa loucura da tua cabeça. Pessoas aqui precisam voltar ao primeiro amor. Deus está dizendo a algumas pessoas aqui nessa noite, eu tenho saudade de você, meu filho, minha filha. Meu filho, minha filha, você orava mais. Você passava horas orando. Seu joelho calejado. Pessoas que aqui jejuavam toda semana e pararam. É preciso voltar ao primeiro amor. É preciso voltar às primeiras obras. É preciso voltar àquela chama da fé, de servir, de adorar, de orar, de meditar na palavra, de ter sede e fome pela presença de Deus. Renova a pessoa, Senhor. Oh, xerega, labassori, cantariga, labassori, cantalá. Renova pessoas aqui nessa noite, Senhor. Restaura, meu Deus. Toca no coração, no íntimo, no profundo. A tua palavra, meu Deus, que somente ela é digna para discernir. O teu Espírito que convence o homem do juízo, do pecado e da justiça. A tua palavra que alcança até a divisão da alma para com o Espírito. Meu Deus, toca em algumas pessoas que estavam, meu Deus, dizendo que iria desistir, que iria parar. Que perderam, Senhor, os teus sonhos. Pessoas que disseram que queriam ser ministros, pastores, levitas, evangelistas, e perderam o foco. E hoje não querem conta nem mais com a Bíblia, nem para mais falar a palavra de Deus. Traz de volta, Senhor. Resgata esta pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, aplauda o Senhor, glorifique, exalte e engrandeça o nome dele.